Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, com o tema jurídico, a gente vai entender um pouquinho mais sobre direito sucessório. Como se dá a sucessão, o que é herança, quem tem direito à herança, do que depende tudo isso, como fazer esse planejamento. Hoje, muito falado sobre planejamento sucessório, né? Pensar sobre isso. Então, antes do falecimento, deixar tudo engatilhado conforme você deseja que aconteça também. Testamento, inventário, a gente vai tirar as dúvidas aqui no programa de hoje. Aproveite a oportunidade para mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp. Esse é um tema bastante pedido aqui, então eu aguardo a sua participação através do WhatsApp. 11 3337 5886. Te espero também em todas as redes sociais da HIT. Nós estamos no Instagram, @TVHIT, no Facebook é HIT TV Oficial, o nosso canal no YouTube é HIT TV. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Dá para assistir a toda a programação ao vivo, em tempo real. E o legal também é que depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Por lá você já encontra uma verdadeira biblioteca virtual. Navegue pelos seus programas favoritos e pelos temas de interesse também. Tem muita coisa por lá, vale a pena conferir. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque isso é importante. Eu também te espero nas minhas redes sociais. No Instagram é @DeniseLuque e facebook.com/DeniseLuque. Através das minhas redes sociais, você faz perguntas sobre o programa de hoje, desse tema jurídico tão pedido aqui no Consulta ao Doutor, que é planejamento sucessório, direito sucessório, e também sugere temas para as nossas próximas entrevistas. Eu te espero por lá. Nossa convidada hoje é a doutora Suelen Colombo. Ela é advogada. Doutora, obrigada por ter vindo. Sempre alegria te receber aqui. Eu que agradeço vir nesse programa aqui, tão recomendado, né? Inclusive, como eu falei, pela minha mãe, que não perde esse programa, que adora. E assim como ela, eu acho que muita gente utiliza esse programa para ter essas informações tão relevantes. Dona Miriam. Um beijo para a senhora. Sempre bom receber ter o seu carinho, ter a sua audiência, a sua companhia e confiança, né? Que bom ter sua filha aqui hoje para esclarecer as dúvidas. Hoje é muito falado o planejamento sucessório, né, doutora? Porque a gente está vivendo, graças a Deus, cada vez mais. A gente tem mais informação sobre essa questão jurídica, então a gente sabe a dor de cabeça que é deixada quando há um falecimento ali da família, né? Então, se tem empresa, se tem muitos bens, imóveis, né? Então, você acaba tendo que gerenciar ali uma coisa que muitas vezes a família nem sabia tudo que tinha, Exatamente. Né? Então, por isso que é bom. Precisa ser pauta mesmo da conversa do domingo em família, né? Sim. Isso é muito importante, Denise, porque o seguinte, quando falta informação, as pessoas, às vezes, podem perder um bem, perder um direito, simplesmente porque faltava uma informação, que às vezes pode mudar tudo, toda a questão. Só para você ter uma ideia da importância disso tudo, é o seguinte, acontece de o marido ou a esposa morrer e só tem um bem. Aí a pessoa acha que por ela só ter um bem e ter outros herdeiros, ela tem que ser retirada do imóvel. Aí chegam os herdeiros e falam, não, a gente precisa vender, você vai ter que sair. E não é assim. Ela tem direito para ficar naquele imóvel, se ele for o único, para sempre, até ela morrer. Ela ou ele. Entende? Então, assim, se falta esse conhecimento, você sai. Depois que você saiu, para você poder voltar, é muito mais complicado e às vezes nem vai ser mais possível. Uma informação pode mudar o futuro de uma pessoa. Esse ponto que você colocou aqui, isso é tão importante de falar, porque os relacionamentos familiares são diversos, né? Existe a família que vai se preocupar com aquela mãe ou aquele pai que ficou viúvo, viúva,
né? E claro que você não quer deixar aquela pessoa desamparada, muito pelo contrário, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer é justamente acolher, entender, tá todo mundo passando por um momento difícil, mas você imagina, dividir a vida aí por muitas décadas, a dor é imensa e naquele momento os filhos, de repente, e é bem isso que acontece, se sentem no direito, porque quando um dos dois, pai ou mãe, falece, os filhos pensam no direito àquela propriedade, aquele bem, ao que aquilo vale de dinheiro, né? Mas então, se é o único imóvel daquela família, então aquela mãe ou aquele pai, o viúvo, a viúva, dependem daquele imóvel para sobreviver, né? Porque para morar, para estar ali, aquilo não precisa ser vendido, a menos que a pessoa queira. Isso, a menos que ela queira. E é importante, Denise, porque exatamente isso que você falou, só que tem um porém aí. Nem sempre os herdeiros são os filhos daquele casal. Ah, tá bom. Eu dei um exemplo que nem sempre vale, é assim. Mas vale sim, vale, porque às vezes tem filho que não considera tanto os pais, ele também tá pensando no dele, ele fala, não, a casa também é minha, sinto muito. Não é assim, essa pessoa tem direito de ficar lá até morrer. Tem algumas regrinhas que a gente precisa avaliar, precisa falar para a pessoa, né, para ela não perder esse bem, mas ela tem direito de uso, quase que não é um usufruto, mas muito parecido com o usufruto daquele bem para ela garantir a moradia. Mas às vezes a gente sabe que hoje a gente tem tipos de família diferentes, então de repente ela casou, vou te dar um exemplo, Maria casou com José já tinha 2 filhos. Ela, então, começa a ficar complicado, porque os herdeiros ali que a gente vai falar, que tem maior parte dali, são os 2 filhos. Eles podem querer tirar ela e eles não vão poder. Tá. Exatamente por essa dor. Porque ela já perdeu alguém que ela amava, né? E agora ainda vai perder o local que ela tinha para viver. Isso seria injusto, né? Não sei se esse é um pensamento mais moderno ou se sempre aconteceu dessa forma e agora com a gente, né, conosco sabendo aí mais do que se passa porque a rede social tá aí, mas a gente sempre pensou que quando estão pensando num casal casado, né? Quando um dos dois falece, aquilo que foi construído pertence a outra pessoa. Se aquele que faleceu tinha outros herdeiros, no caso desse que já tinha filhos de um outro casamento, ele também construiu com aquela mulher, né? Então, não sei se é um pensamento mais de agora, de meio que cada um por sua conta, né? Ou se sempre existiu isso e a gente aqui não tinha tanto acesso. Eu acho que é bem isso. A gente não tinha acesso a essas informações como a gente tem hoje. E eu vou falar para você, Denise, que eu, não como advogada, mas como pessoa, eu me espanto com as perguntas que eu escuto. Com certeza. Mas eu me espanto mesmo, porque assim, tem gente que quer herança de pessoa viva. A pessoa nem morreu, ela já tá querendo ali, não é discutir o assunto para facilitar, não. Ela quer saber se ela já pode ter alguma coisa ali. Ela quer que alguém venda. Ah, mas meu pai tem 2 imóveis, ele pode vender um para me dar, sabe? E é cada pergunta que a gente escuta que você fica até com um pouco de receio do ser humano, assim, de boa parte da população. E eu não imaginava que era um número realmente tão grande. E eu que recebo essas perguntas, tem hora que, assim, eu não sei nem o que responder, não nos aspectos jurídicos, mas como pessoa, porque você se imagina no lugar daquele pai, no lugar daquela mãe, ouvindo aquela pergunta, como aquilo iria machucar, né? Mas vale mencionar, Denise, também, que por isso que existe a lei, e é nesses momentos que a gente agradece, porque a lei, ela busca justiça, ela busca cuidar tanto de um quanto de outro. E por isso que é interessante a gente saber quais são os nossos direitos, para a gente não ser passado para trás por alguém que só quer ali um determinado benefício, né? De alguém que lutou, às vezes, uma vida inteira para ter aquilo. Quem são herdeiros? Herdeiros, em regra, a gente pensa no seguinte, na linha sucessória, a gente tem os filhos, que são os descendentes. É a primeira opção que a gente vem na cabeça, que são os descendentes filhos. Não havendo filhos, a gente pode pensar nos ascendentes, que seriam os pais, tá? Então, os pais também podem ter direito ali a receber herança caso não tenha filho.
tá? Só que para a gente definir ainda melhor isso, é interessante saber qual que é o regime de casamento daquele casal para a gente poder responder essa pergunta de uma forma mais precisa. Porque só para você entender, a gente tem atualmente como o regime básico e tradicional a comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? Eu caso hoje, todos os bens que eu adquiri a partir de hoje, porque eu casei hoje, eles vão passar a ser meu e do meu esposo. Então, vão ser adquiridos ali na constância do casamento, eles vão ser dos dois, tá? Igualmente, meu e dele, independente de quem ali está trabalhando para aquilo ou não, tá? E aí, eu também recebo várias perguntas bem interessantes sobre isso. Ah, mas eu trabalhei, enfim, mas é o acordo, né? E os bens que as pessoas tinham antes, elas não vão ser partilhadas, inclusive herança e outros bens, tá? Isso é a regra geral. Agora, em caso de separação, sim, seria 50% dos meus bens com o meu marido vão ser partilhados igualmente. Agora, quando a gente fala de sucessão, de herança, tudo isso muda de figura. Tá? Porque eu vou ser meieira com ele, meieira quer dizer que eu tenho 50%, meu marido tem 50%. Se fosse só uma separação, pararia por aqui. Se a gente está falando de sucessão, eu vou concorrer com a herança da parte que era só dele em caso de falecimento. Ah, entendi. Entendeu? Todos os bens que ele tinha antes, eu vou ser herança. Então, vamos supor que a gente tenha 5 filhos. Vão ser 6, vai pegar aquele 50, a herança dele, que era só dele, dos bens particulares dele, e vai dividir em 6, igualmente. Igualmente em 6, e dão 50% para Não, 50% só dos bens que foram adquiridos... Depois do casamento. Depois do casamento. Por isso que existe essa confusão e muda tudo aí. É por isso que mesmo estando casado em comunhão parcial de bens, que é o regime atual, né? Aliás, de muito tempo, né? Sei lá. Desde 77. A década, isso, quase a década de 80, um pouquinho antes ainda, 77. Já faz bastante tempo que é dessa forma. Por isso que no regime atual, que está em vigor hoje, mesmo assim, se o seu cônjuge, o marido ou a esposa, tem direito a alguma questão de herança, vai vender uma casa, por isso que o cônjuge, a gente não entende às vezes. Por que a gente tem que ir junto assinar, né? A gente não faz parte daquilo. Exato. Porque em caso do falecimento desse que seria a parte... Você passa a ser herdeira. Você entra e representando ali toda a família. Então, junto com os filhos, quantos tiverem. Filhos ou até os ascendentes, que seriam os pais. Perfeito, perfeito. Agora, convém ainda ressaltar sobre isso, que é o seguinte, você só não vai ser herdeira da herança caso haja um testamento, um documento com uma cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, a sua sogra não gosta de você e ela já pensando que você pode em algum dia ter direito a alguma coisa, ela vai colocar ali que esses bens são únicos e exclusivamente para o filho dela e você não tem direito. Se tiver isso, aí muda tudo de figura de novo. Só os filhos ou os pais que vão receber aquilo ali, de herança. Já que você falou de testamento, como é que se faz um testamento que seja válido e se vale, a gente vê em filme isso, né? Um papelzinho escondido na gaveta com um desejo, enfim, conta um pouquinho. E o que precisa, tem regras, né? Tem então, regras. O testamento não pode ferir ali algumas questões. Queria que você explicasse. Mais uma vez, a legislação vem exatamente para proteger todo mundo da melhor maneira que ela encontrou ali naquele momento. E o testamento, assim como a doação, assim como a hold, são as formas que a gente usa para lidar com a sucessão, tá? São essas 3 opções que a gente tem em regra hoje. Quando a gente fala de testamento, a gente tem que entender o seguinte, você tem que ir a um cartório, só no cartório que ele vai ter validade, tá? E você vai fazer esse testamento lá. Entretanto, para que ele tenha validade, ele não pode infringir nenhuma norma. Por exemplo, eu só posso doar a minha parte disponível de herança dos meus bens só até o limite de 50%. Se eu colocar 60%, aquele testamento já era.
fica nulo. Fica nulo, porque eu já estou ali dizendo que eu não estou respeitando a legislação. Tá, então, eu posso, em vida, fazer um testamento e 50% do que é meu de direito, eu vou doar até para uma instituição. Mesmo que eu tenha 5 filhos, eu não quero deixar esse 50% para eles, eu dou para uma instituição ou por uma pessoa X. Eu posso fazer isso. Agora, eu não posso entrar na legítima, eu não posso entrar na parte que realmente cabe ali aos herdeiros. Se eu respeitar isso e não tiver nenhuma outra coisa que possa configurar fraude ou alguma coisa, esse testamento ele é válido sim. Como é que faz esse testamento? Tem No cartório, tá? Que aí é bom também que você tenha ali acompanhamento de um advogado para fazer tudo direitinho, para que ele tenha validade realmente lá na frente. Tá. Então, você pode, de fato, levar escrito, consultou um advogado em casa, ou foi no escritório de advogado, fez direitinho ali conforme, né, que vai ser obedecido, porque está de acordo com as leis, e você leva para registrar. Isso. Você leva para registrar em cartório. E ali ele vai ser aberto depois. Se ele estiver ok, ninguém questionar nada que está ali, ou se questionar, mas não tiver como desfazer porque ele foi feito corretamente, ele segue ali, vida que segue e tá tudo certo. Já te pergunto, como é que sabe se tem testamento na jogada, tá? Como é que levanta isso? Muitas vezes a pessoa diz, né? Então já se sabe até o conteúdo desse testamento, mas pode ser uma surpresa. Então já você me conta como é que descobre se tem testamento ou não, né, na questão. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, por favor? Vamos lá. A perguntinha é do Arthur Oliveira, da freguesia do Ó, bairro aqui, Zona Norte de São Paulo. Boa tarde, gostaria de saber em que momento devo começar o planejamento sucessório. Obrigada. Obrigada, Arthur. Olha, o quanto antes, ainda mais se você tiver alguns bens. Tá? Mesmo que você tenha um bem só, mas você quer deixar ele protegido, eu acho que vale a pena, sim, você pensar, talvez não em um testamento, que você pode ter ali algum gasto, mas você pode pensar em uma holding familiar, porque você pode agregar bens a essa holding, ele vai ficar mais protegido de terceiros também. Em alguma eventual disputa, alguém contrai alguma dívida, na holding isso fica mais protegido. Então, é interessante você começar a pensar nisso a partir do momento que você tem algum bem que você já quer deixar ele protegido para as futuras gerações. Tá. Como é que... Depois a gente fala mais da holding familiar, tá? Que eu acho importante, tem bastante coisa aí para muito falado, sim, cada vez mais popular, mas ainda... uma desinformação, sim, as pessoas acham que só faz hold quem tem muito dinheiro, né? Já a gente desmistifica essa questão. Como é que sabe, afinal, se tem testamento na jogada? Olha, Denise, às vezes a família já sabe que o chefe ali, né, pode ser a mãe ou o pai, fez um testamento. Às vezes isso não é segredo para a família. Mas independente disso, quando a gente vai abrir um inventário judicial ou extrajudicial, é um requisito que você peça para todos os cartórios se manifestarem dizendo se tem algum testamento lá. Então, porque às vezes você não sabe. Aí, quando você pede, você faz, ali tem um requerimento, vai para todos os cartórios e o cartório responde, não tem, aí chega para você um comunicado, não há nenhum testamento registrado. Aí, ok, aí se aparecer algum, aí a gente vai ter que ir lá consultar, abrir, falar, olha, com a certidão de óbito e abrir e aí tomar as devidas providências. Dentro desse assunto, me chama a atenção, e aqui eu vou dar um exemplo, tá, e aí você me diz se é uma coisa boba ou se acontece dessa forma. Então, imaginar num casal que não tem filhos, aí um dos dois falece, o outro, bom, é só ele o herdeiro ali. Mas, se esse que faleceu deixou um testamento, ele pode estar contemplando outras pessoas, é de direito, sim, a doutora já falou, a pessoa pode ali 50%, isso, dispor como inclusive ela quiser, fazer doações, pessoas que nem são da família, isso, alguém que cuidou do cachorro, foi muito gentil, enfim, você pode fazer isso. E aí passa pela minha cabeça que quem vai abrir esse inventário, quem vai ser responsável, é só esse cônjuge que ficou, sim, vivo. E se ele não abre esse inventário? E se ele não conta que tem um testamento que contempla outras pessoas? Então, em tese, isso não teria como ser feito, tá, sem que houvesse a colaboração de alguém que trabalha em
em um cartório. Tá. Né? O que seria uma fraude, o que seria até um crime. Perfeito. Porque então, você vai precisar. Público isso se torna do inventário. público. Tá. Porque você vai precisar fazer em algum momento. Porque se ele tem um bem, ele vai precisar em algum momento vender. Se não existe mais ela, vai precisar assinar. Você vai ter que dizer que ela... Por que ela não vai assinar? Porque ela morreu. Se ela morreu, esse bem não vai poder ser vendido porque não tem inventário. E quando for fazer o inventário, precisa da certidão dos cartórios. Perfeito. Então, não tem como. Perfeito. Muito legal. Legal saber disso, porque quem que fica responsável, né? Quem vai ser o inventariante, né? Isso, é. Mas eu queria fazer um adendo aqui também, porque a gente está falando de pessoas que têm bens. Aí, alguém pode estar escutando a gente, Denise, e pensar assim, poxa, eu moro nessa casa aqui há 20 anos, mas a gente não tem a escritura dessa casa. Legal. E aí, como que fica se o meu marido morrer ou os meus pais morreram? Só que a gente já está lá nessa casa, assim, eu há 10 anos, mas os meus pais estão há 30 anos. Mas não tem escritura pública, como que a gente faz? A gente perde? Não, não perde. Aí o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer o inventário como uma sucessão de posse, tá? E depois tem que ser feita uma ação de uso capião. E aí sim você consegue passar aquele imóvel através de uma sucessão para os filhos que herdariam aquele bem, e aí a gente faz uma ação de uso capião e aí você passa a ter aquele seu imóvel regularizado por uma questão de tempo. Por isso que eu falo, não é porque você não tem a escritura pública daquele imóvel que você precisa de fato abrir mão ou pensar que ele não é seu. Consulta o advogado para ver se você atende todos os requisitos legais, porque a maioria, e Denise, a gente tem uma informação que 50% dos imóveis aqui de São Paulo, eles são irregulares. E às vezes são irregulares por falta de conhecimento. E aí quando chega um momento desse, a pessoa fica com medo, fala assim, e agora eu não posso vender porque eu não tenho documento, mas será que alguém vai me tirar daqui? Então você percebe que um tema tão assim diferente, que a gente está falando de herança, ele tem outras repercussões aí que você pode ter o seu direito resguardado. Muito legal. Agora, precisa abrir o inventário, né? Precisa. A gente sabe, muita gente não faz inventário e fica, bom, tá irregular, incorre multa, a gente sabe, né? Você não pode fazer nada com aquele bem sem o inventário, sem estar registrado e legalizado. Conta para o pessoal por que é importante abrir e o que a gente fere quando não abre o inventário. Veja, gente, o que acontece? A gente pode dizer que a gente tem dois tipos de inventário. O negativo, que é aquele, ele não é previsto legalmente, tá? Mas ele é doutrinariamente, ele é previsto. Que é quando a pessoa não deixou bens, talvez ela deixou apenas ali um dinheirinho numa conta, você quer tirar, você vai ao cartório, faz ali, se for consensual, todo mundo entende ali, e já tira, já resolve, porque você pode ter uma pendência ali que pode prejudicar o andamento da sua vida, inclusive ser cobrado de dívidas que, teoricamente, os filhos não precisam pagar porque quem morreu deixou dívidas, mas não deixou herança, então você não precisa pagar aquela dívida. Então, é importante você verificar isso. Agora, tem bens na jogada? Então você tem que obrigatoriamente fazer, sim, esse inventário, porque além de você pagar essa multa, porque tem um prazo ali de 60 dias para você começar a ingressar com o inventário, tá? Fazer as primeiras declarações ali do inventário. Se você não fizer isso, você vai ter uma multa e ela vai ser corrigida. Então, isso vai ficando complicado lá na frente. Fora que, nesse percurso aí, outros herdeiros podem morrer e a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Porque a cada inventário, a cada morte que acontece ali, você vai ter que averbar na escritura, vai ser um valor X, depois acontece outra. Aí até você achar todo mundo, é melhor você fazer o seguinte, não é o que a gente quer, mas morreu, faça o inventário certinho, pague a conta. Tem muito disso, né? Eu posso pagar o imposto, mas o meu irmão não pode. Faça um contrato particular com ele, pague a parte dele se você conseguir e depois você cobra dele no momento ali de uma eventual venda, porque aí você já pode abater aquilo ali diretamente. Né? Lógico que nem sempre é tão fácil assim, Isso. Mas é importante. O fato é que as pessoas precisam colaborar, né? Porque Exato. Na hora de receber a herança, todo mundo quer. Exato. Mas antes disso, você precisa desembolsar. Precisa. Agora, inventário tem uma fama péssima. Caro e demorado.
Antigamente era, né, Denise? Agora a gente tem até um inventário extrajudicial. Perfeito. Que sai Precisa ali, atender alguns requisitos. Se você tiver com toda a documentação em dia ali, no mais tardar, em média, são 6 meses, está tudo pronto. Chutando alto, tá? É só ir no cartório. É só ir no cartório, precisa ter um advogado. Só que o que acontece para que isso possa acontecer? Precisa ter consenso entre todos os herdeiros. Tá. E se eles são maiores, todos eles concordam, dá para fazer no cartório rapidinho. E hoje, eu fiz assim até alguns já judiciais que também não demoraram tanto. Dependendo da vara que ele cai, não demora tanto assim. Também tem isso, né? Você pega um lugar que naturalmente já é mais cheio, aí, claro, vai demorar mais. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem participação do público. A gente fala mais do planejamento sucessório, mais da holding familiar também. Tem bastante dúvida a respeito disso. Já no próximo bloco. Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor tem tema jurídico. A gente fala de direito sucessório, planejamento sucessório, herança, dúvidas sobre o inventário, a holding familiar, que a doutora comentou aqui. A gente vai esclarecer durante o programa. Nossa convidada é a doutora Suelen Colombo, advogada. Tem perguntinha do público e o público tem sempre prioridade. Pelo WhatsApp, você envia sua pergunta e vai ter ela respondida aqui. A Elaine, do Rio de Janeiro, diz boa tarde. A doutora poderia explicar sobre usufruto de imóveis? Obrigada. Você chegou a comentar, né, doutora? Explica pra gente, então. Obrigada, Elaine. Usufruto, quem é proprietário daquele imóvel, proprietário legal mesmo, está lá na escritura de imóvel o nome dele. Ele pode, sim, pegar algum bem e deixar para que alguma outra pessoa, pode ser qualquer pessoa, tá? Não necessariamente da sua família, qualquer pessoa, fique ali por um tempo determinado, sem pagar nada, usufruindo ali o bem. Essa pessoa vai ficar lá quanto tempo ela quiser, tá? É um direito que o proprietário tem de fazer com bens, tá? Ele pode fazer isso. Inclusive, ele pode até vender o bem mesmo com a pessoa ali. A única cláusula que vai ficar para a pessoa que está comprando é essa. Você sabe que o imóvel está em usufruto, você só vai poder vender depois que ela resolver sair ou quando ela morrer. Então, você pode fazer isso. E aí, quando eu falei dessa questão também aí dessa esposa ou companheira que estava no imóvel, ela é um pouco diferente, tá? Ela tem um pouco mais de limitação, mas a ideia do usufruto é a mesma. Até a morte, ela pode ficar ali, nesse caso específico, tá? E como que você conseguiria vender um imóvel que você não pode retirar a pessoa que está ali? Qual seria a vantagem? Não poderia cobrar nada da pessoa, né? Não poderia, porque você já sabe que tem esse usufruto ali, tá? Mas às vezes a pessoa já, mesmo assim, para um investimento futuro, ela tem dinheiro, ela não vai usar mesmo ali, ela só quer ter ali o patrimônio. O valor acaba ficando deteriorado, né? Você acaba perdendo em valor por conta dessa regra. Lógico que a maioria acaba não comprando por causa disso. Mas também, às vezes, a pessoa chega, oferece alguma coisa para aquela pessoa, ou ela tem realmente para onde ir, ela também não vai se opor. Aí ela vai e cancela esse usufruto que precisa ser cancelado, não é simplesmente ela sair. E aí, estando tudo ok, a pessoa pode vender. Doutora, imóveis ainda são um investimento bem, assim, aqui no Brasil ainda é bastante feito, consolidado, né? Então, você tem um dinheirinho para investir em alguma coisa, você, né? Hoje até os especialistas ali também em finanças falam que não seria exatamente um investimento. Porque você mobiliza. Mas, né, você pode perder valor ali também, você fica meio à mercê da situação e mercado, mas ainda é muito feito aqui, né? Então, tem um dinheirinho, vai investir em quê? Imóvel, porque tá lá, você vê, né? É uma coisa concreta, palpável, enfim. Muita gente faz ainda. E, na verdade, especialmente acho que para quem tem filhos, esse investimento, muitas vezes, ele é feito para que o seu filho tenha um lugarzinho, né? Então, primeiro você vai colocar para alugar, enfim, mas depois
casou, fez 18 anos, casou, você dá, né? Você faz essa, não sei qual é o termo que se usa, uma doação, passa para o nome, eu não sei como é que funciona, mas muito para garantir o futuro do filho. Que, na ocasião, muitas vezes, é menor de idade. Tem como você vincular, garantir isso, colocar esse usufruto para uma criança? Faz parte disso ou isso não é planejamento sucessório? Não, faz parte sim, e é um bom exemplo até, porque é a dúvida de muitas pessoas. Só que aí a gente só teria que pensar o contrário. O usufruto seria para alguém que vai morar lá, que já tenha consciência daquilo. Então, quando você fala de uma criança, ela ainda não tem, então não seria o modelo mais adequado. Você pode utilizar, então, da doação, você faz a doação em vida para aquela criança ou para aquelas crianças, né? Você pode fazer essa doação, você paga o imposto disso. Bem alto. E aí, e você pode ficar com o usufruto. Perfeito. Entendeu? Você pode morar ali até morrer, mas o seu imóvel já não é mais seu, ele é do seu filho. Perfeito. Só que você colocou essa cláusula lá para que amanhã ele não resolve, porque ele sendo dono, ele resolve vender, sabe? Revoltou, vou vender, quero curtir e tira os pais de lá. Não, ele não vai poder porque tem essa cláusula. O caminho inverso, então, é o que seria melhor de fazer. Então, um imóvel pode estar no nome dos filhos, mesmo sendo menor de idade? Mesmo sendo menor de idade. Tá, aí você paga, né? Precisa pagar ali os impostos, enfim, e usufruto. Isso. É que casal. Aí, no caso, por exemplo, até mesmo a holding familiar, que também é uma solução para esse caso, você pode ter em nome das crianças. Legal. Acontece que o representante legal vão ser os pais, até que ele possa responder por si. E aí, quando ele puder responder por si, ele ainda pode ter ali uma barreira, por questão da idade, que o pai vai colocar. Se for numa hold, isso em contrato, que ele não vai poder chegar e administrar como ele quer, ele vai ter que respeitar alguns requisitos, ou pelo usufruto do imóvel, se não for na hold, se for simplesmente uma doação ali. Legal. Antes de dar algum problema, antes de acontecer a situação, muita gente pensa assim, não precisa fazer isso. Claro que todo mundo quer o benefício daquela criança, né? Então, daquelas pessoas, dos filhos, enfim. É que quando acontece a situação, a coisa muda de figura, né? Muda. Então, é importante cercar ali de alternativas. Para isso, vale a pena uma consulta? Então, existe isso é prático? Ou a família vai ao escritório do advogado, ou o advogado visita essa casa, né, para explicar quais são as alternativas, desmistifica pra gente que não é só para quem tem ou muitos bens, ou muito dinheiro, ou só para quem tem empresa. Não, exatamente. Eu acho que é uma questão hoje que a gente pode usar as informações que a gente tem, que são mais fáceis, até mesmo pela internet, por programas como esse, para já se planejar. E eu acho que é super válido e pode ser feito dessa forma. Eu mesmo atendo no escritório, às vezes é necessário a pessoa que eu vá lá na casa dela, a gente vai sem problema nenhum. É só uma questão de agenda. E a gente realmente explica. E no nosso caso, a gente vai sugerir as opções que ela tem. E a gente acaba, às vezes, falando, olha, eu creio que seria mais interessante para o seu caso essa opção. E no final, quem vai decidir se vai fazer ou qual daquelas opções vai escolher é sempre o cliente. Ele não é forçado a fazer nada. A gente só leva para eles algumas soluções futuras para que ele possa também descansar em paz, sem ficar preocupado de como que vai ser o futuro do filho, se vai causar briga. Porque às vezes os pais já sabem que dentro ali do núcleo familiar existem irmãos que já não se entendem, que não se comunicam, ou tem filhos também ali, agregam filhos de outro relacionamento. Então, ele sabe que vai dar um grande problema lá na frente. Então, para evitar isso, ele já pode fazer ali um planejamento, sim, para evitar problemas e assegurar que todo mundo fique ali mais confortável, mesmo numa situação tão delicada. Com certeza. Então,
isso tudo, o valor, o preço, quanto custa isso, depende da alternativa que foi escolhida. Exato. Tá? Sempre Porque vai é um investimento, né? É um investimento. Tá. E, na verdade, também é o seguinte, é algo que você vai ter que... Alguém vai ter que gastar. Em algum momento. Isso é fato. Em algum momento, alguém vai ter que colocar a mão no bolso. Como geralmente são os pais que se preocupam com os filhos, ele já até prevê isso, né? Talvez ele não vai saber lidar, até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, assim, às vezes é bom você já deixar tudo certinho para você ficar tranquilo e deixar a sua família tranquila. Eu sei que às vezes soa um pouco estranho isso, mas a gente sabe que os pais realmente se preocupam, né, com essas questões, né? Então, acho melhor a gente procurar realmente um profissional para avaliar o caso concreto, porque às vezes para você eu posso dar uma solução mais adequada e para ele outra, porque vai depender exatamente dos fatos, né, concretos ali. Então, eu acho que é importante sim, e a gente tem diversas formas de fazer isso hoje, né? E fazer também conforme a vontade daquele que Exato. construiu tudo aquilo, né? Já eu volto para te perguntar sobre quando tem empresa em questão. Porque aí você tem uma questão de quem é que vai fazer toda a gestão da empresa. Sim. Então, você tem diretoria, né? Quem vai ter, tem vários filhos e quem é o mais capacitado para aquilo. Você não está priorizando um em detrimento dos outros, mas estando ali dentro da empresa, o dono já sabe como funcionaria mais, conversa, né? Então, se tem outros sócios, como que isso se dá? Já você me conta se fazendo, né, com alguma dessas manobras, você consegue direcionar e já se preparar, porque ninguém quer que a coisa vá ruindo com o falecimento da pessoa, né? Então, a situação já é tão delicada que, inclusive, para esse momento, para você poder parar um pouquinho e viver o luto, você precisa ter uma estrutura. Ter um mínimo ali de paz ali, porque a situação já é difícil. Exatamente. Já a gente fala sobre essa questão da empresa, porque hoje muita gente tem empresa, né? Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? Você participa através do nosso WhatsApp, assim como fez a Eliana, do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Sou solteira e tenho alguns bens. Não tenho filhos nem marido. Tenho irmãs. Posso deixar testamento de todos os bens para uma só pessoa? Obrigada. Obrigada, Eliana. Então, assim, a gente tem que pensar em algumas questões, né? Primeiro, você é solteira hoje. Pode ser que amanhã você entre em algum relacionamento. Então, assim, vamos com calma aí nessa questão. Mas eu já te respondo o seguinte. Como eu falei no início do programa, quando a gente fala de testamento, você pode sim se utilizar do testamento, não há problema nenhum nisso, mas você pode dispor ali de 50% só do seu bem. Tá? Agora, você está falando para mim, Sueli, você falou que há ascendentes e descendentes, a linha ali sucessória, tá? Quando não tem nem ascendentes nem descendentes, eles vai para os colaterais, que aí seriam os irmãos. Então, em tese, todos eles teriam o mesmo direito. O que você pode fazer é dispor de 50% ali do que lhe cabe para uma delas ou não contemplar. Como são irmãs, você pode sim escolher talvez uma só ali e dispor todos os seus bens, porque basta não contemplá-los ali. Mas aí é uma coisa realmente bem a seu critério e complicado, né? Mas há essa possibilidade, sim. Agora, você falou, hoje você é solteira, né? Precisa atualizar testamento. Então, vamos imaginar que alguém solteira ou solteiro tenha feito um testamento e aí não mudou a disposição ali da vontade de contemplar com aqueles 50%, que é o que é permitido através do testamento, mas na ocasião do testamento a pessoa era solteira ou solteiro e agora não é mais invalida o testamento. Sim. É preciso atualizá-lo? A depender do que vai acontecer, porque quando a gente fala assim, eu vou deixar, não tenho ninguém, não tenho nem irmãos, eu não tenho ninguém. Eu posso escolher doar 100% dos meus bens para outra pessoa, até porque não tem bem. E se você não tem ninguém para receber, ele vai para o Estado. Então, às vezes, é interessante você pensar em doar para alguma instituição, para alguém,
se você não quer que vá toda a sua herança para o Estado, porque afinal de contas você não tem ninguém ali. Então, é importante você pensar nisso. Agora, se você está falando só em porcentagens, mudou alguma coisa futura, ok, ele vai continuar respondendo ali as porcentagens. Agora, se entrou ali um novo herdeiro, nasceu um filho que na época não tinha, e você falou em 100% lá no testamento, porque você não tinha ninguém. Não tinha ninguém, então poderia até os 100%. Mas aí como seu filho nasceu, aquele testamento que está lá, ele vai perder a validade, porque ele está completamente agora contrariando a legislação. Aí cai 100% aquele testamento. Perfeito. Para quem já é idoso, tem que comprovar alguma coisa, laudo médico, isso é pedido ou não? Para saber se a pessoa está bem, se ela fez aquilo de própria vontade. Não, em tese não tem. Ela respeitando ali a legítima, ela respeitando todos a formalidade, não tem esse requisito, né? Se bem que, assim, as pessoas que estão ali cuidando daquele idoso, é sempre bom a gente saber se ele realmente está em condições de fazer aquilo, a família, né, no caso. Agora, se não tem isso, é realmente um pouco mais complicado. Não né? tem limite de idade para propor um testamento? Em regra, não. Pode ser que, se você for fazer isso judicialmente, a depender do caso, o juiz até possa pedir para saber algum tipo de laudo, se tem alguma questão, para apurar melhor os fatos, por que está fazendo isso agora, né? O que está levando essa pessoa a decidir isso dessa forma. Pode ser que o juiz peça, mas em tese não há nenhuma limitação prevista. Eu vou te perguntar algo que eu acho que não é exatamente sobre sucessão, mas que também acho importante a gente falar. Tem acontecido bastante isso, né? Então, quando um dos cônjuges fica viúvo, ele fala, bom, vou vender, é o imóvel que tem, eu vou vender. Às vezes, já contempla os filhos com 50%. Às vezes não. Quero saber se disso varia o regime de bens desse casamento ou se enquanto aquela pessoa estiver viva, se ela pode usufruir, dispor desse valor da venda da casa, porque para comprar outra ou para pagar aluguel por muitos anos, você vai precisar dispor de um grande capital, né? Se já é obrigado a fazer essa divisão ou não. E se pode fazer tendo vontade, não, já vou contemplar aqui com a parte que cabe cada um dos filhos, como é isso? Não, é o seguinte, ó, o que a gente precisa entender? Quando um dos cônjuges vem a falecer, a gente vai fazer o inventário. No inventário, em tese, em regra, um exemplo bem genérico, vai ficar 50% para o cônjuge sobrevivente e 50% para os herdeiros. Então, aquele imóvel vai estar na escritura dessa forma. Ele pertence 50% para o cônjuge e 50% dividido entre X herdeiros. Então, se esse cônjuge quiser vender, a opção de vender é única e exclusiva dele, porque ele mora ali, ainda mais se for o único bem que a gente comentou. Ele pode ficar ali, é ele que vai decidir, até porque ele tem a maioria, ele tem a maior parte ali do imóvel é dele, ou dos imóveis é dele. Ele pode vender sim se ele quiser, só que todos os herdeiros vão ter que assinar junto. Senão, não complica, porque igual se fosse uma empresa. Todo mundo é dono, uma parte menor ou maior, todo mundo vai ter que concordar com aquela venda. E aí, cada um vai pegar o seu. Tem filhos, inclusive, eu já tive cliente assim, que fala assim, olha, a gente nem quer nada, a gente já quer doar. Eu falei, não precisa doar, porque você vai pagar depois o imposto de novo. Então, fiquem com a parte de vocês, é só vocês não quererem ela novamente e deixa para sua mãe morar lá e tudo bem. Não precisa fazer mais nada, deixa ela lá. Quando ela falecer, aí agora vocês vão pagar o imposto da 50 parte, que era o 50% da parte dela, entendeu? Você disse que não precisa fazer nada com relação à escritura do imóvel ou daquilo que não, eu quero abrir mão, já sei que eu não vou querer esse valor, eu abro mão da herança. Não, ou nem abrir, não precisa nem abrir mão da herança, ele só precisa não querer vender. Perfeito. Até porque se ele quiser, ele também vai precisar da assinatura dos outros, ele não vai ter como. Perfeito. Muito legal. Para fazer essa venda, a própria pessoa tem que querer, mas é possível fazer isso por meio de procuração? O que eu percebo é que às vezes o idoso fica mais receoso, então o que vão pensar que eu estou me desfazendo dos bens? Vale fazer por procuração?
Tem impedimento legal para isso? Às vezes a pessoa até quer vender, mas ela não quer ter todo o trabalho que vender. Tem. Existe uma procuração que ela é chamada procuração pública, que ela é feita em cartório e lá ela vai delimitar os poderes que ela quer dar para aquela pessoa. Então, se ela quer vender, ela tem 5 imóveis, ela só quer vender um. Ela vai colocar lá, para vender esse imóvel de matrícula tal, Entendi. tal. Ela pode fazer isso sim. Agora, se tiver alguma coisa estranha aí por trás e depois for comprovado, a gente vai para um outro processo e cancela tudo. Tem até essa questão de direito de evicção, quando a pessoa faz algo errado, aquele bem não era daquela pessoa, volta para cá. Então, assim, pode dar algum problema se tiver alguma coisa aí errada, né? Com tantos golpes que a gente vê por aí, também tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem quem se oferece para fazer um favor e a gente sabe que ninguém tá fazendo favor para ninguém, né? Tem quem vende imóvel que você nem é dono do imóvel e tá querendo vendê-lo, né? Então, aproveitar aí para tomar cuidado com tudo isso. Agora, quando a gente fala de bens, assim, logo a gente pensa em imóveis, porque é o que tem realmente o maior valor, né? E carros. Então, automóveis também entrariam em inventário, porque é mais fácil, né? Então, é muito fácil e menos oneroso transferir, por exemplo, um veículo de um nome para outro, mas sendo alguém falecido, você não pode fazer isso sem que esteja no inventário. E você tocou num ponto muito bom, Denise, porque essa é uma dúvida recorrente e, na verdade, não só carro, tá? Tudo. Ações de empresas, conta bancária, poupança, previdência, tudo isso, todos os bens, dinheiro, ouro, barra de ouro se tiver em casa, joias, tudo que tiver em casa, que é do poder ali daquele casal e um veio a falecer, tudo aquilo ali tem que ser colocado no inventário. Suelen, às vezes tem gente que tenta sonegar alguma coisa, lógico que tem, mas, por exemplo, alguns bens que a gente não tem muito controle, que não precisa de registro, pode até ser que as pessoas consigam. Agora, quando a gente vai fazer um inventário, a gente precisa apresentar o extrato da conta bancária na data do óbito, para ver o quanto tinha. Então, você vai pedir para todos os bancos te mandarem ali o extrato, para saber se a pessoa tem dinheiro guardado. Se tiver 100 mil reais guardado, aqueles 100 mil reais vai para o espólio, para fazer a divisão. Veículo está em nome do marido, quem morreu foi a mulher, não interessa, ele vai para lá também para ser partilhado. Espólio. E você não vai conseguir fazer essa transferência em tese, né? Sem essa assinatura, entendeu? Sem você resolver isso, porque a pessoa não existe mais, como que ela vai assinar? Entende? Então, para resolver tudo certinho, não é isso. A gente já decidiu. Meu irmão fica com o terreno de tal lugar, minha irmã fica com outro terreno e eu fico com a picape. Não é assim que funciona. Vai ter que entrar tudo no espólio, até porque os bens às vezes não têm o mesmo valor, não dá para ser partilhado assim, tem que ser vendido e aí partilhado o valor, se for para partilhar, né? Mas assim, não dá para escolher bens ali, não. É tudo junto. Cada um vai ter sua cota à parte. Agora, mesmo sendo um automóvel, e a gente sabe que tem automóveis que custam mais do que um imóvel, né? Mas mesmo sendo mais simplesinho ou mais robusto, quando vendido, o valor é partilhado entre os herdeiros. Isso. Mesmo sendo uma coisa pouca. E às vezes a viúva ou o viúvo desejam vender aquele automóvel, porque até sair a questão do inventário, até liberar, ele já está mais deteriorado ou ficou muito oneroso para a nova condição de vida, né? Então, às vezes quer vender para comprar outro. E aí, vendendo e dividindo, não dá para comprar o seguinte. Mas o correto é fazer essa divisão. E outra coisa também, às vezes, se você precisar vender, vamos supor que tem 3 imóveis, você até quer vender um exatamente para custear o próprio processo, pagar o imposto, que é alto. Cada estado vai ter a sua porcentagem. Aqui em São Paulo a gente está em 4%, mas tem estado que está 6%.
né, do imposto. Então, assim, você pode pedir a autorização para o juiz para antecipar a venda desse bem, para ajudar em alguma coisa, ou até mesmo uma urgência. Não finalizou o inventário, mas, meu pai ficou doente, está internado, a gente não tem dinheiro para pagar. Dá para acelerar. Dá para a gente fazer isso, e aí incorpora ali tudo no processo, tem essa liberação, só que tem que ser aí através do juiz, tá? Todos concordarem para resolver aquele problema ali. Agora, disso que a gente está falando, também depende do regime de bens do casamento. Então, esse exemplo do carro que eu dei, tá? Então, esse casal, independente dos outros bens que o casal tinha um carro. E aí, o carro estava no nome do marido, o marido faleceu. E esse casal era casado com separação total de bens, por exemplo. Essa esposa, que é a viúva, tem direito à parte dela nesse carro ou só os filhos teriam? Então, olha, aí a gente tem até uma discussão, até mesmo entre os colegas advogados, a gente às vezes encontra gente que pensa de alguma forma diferente, tá? Mas o entendimento majoritário é do seguinte: uma coisa é o regime de separação. E quando a gente está falando regime de separação, você está pensando o quê? Separação. Você não está pensando em sucessão. Então, veja, se eu sou casada pelo regime de separação total, porque tem a separação total, que é o convencional, que eu escolho com meu marido, que eu vou casar dessa forma, e tem o obrigatório, que é o legal, por exemplo, com as pessoas com mais de 70 anos ou alguma outra restrição legal. Agora, vamos imaginar nessa convencional que eu e meu marido, eu tenho vários bens e ele tem vários e a gente não quer que se misture. Se a gente se separar, os meus bens vão continuar meus e os dele. Se ele não tiver nada, problema dele, ele vai sair sem nada. Isso foi combinado. Esse é o regime de casamento no momento da separação. É uma coisa. Não é no Quando momento a do gente falecimento. fala da sucessão, a coisa muda de figura. E aí que está essa grande confusão. Quando morre alguém, essa pessoa passa a ser herdeira juntamente com todos os outros. Ela não é meieira. Divide pelo número, a esposa mais o número de filhos. Isso. Dividir igual. Dividir igual. Diferente, por exemplo, da comunhão universal e da parcial, quando a gente fala dos bens ali na comunhão parcial constituídos no momento, na constância do casamento, há o meieiro, que a gente chama. Tá. Você vai pegar metade de tudo. Ela não vai pegar metade de tudo. Ela vai concorrer com todos os outros, igualmente. Perfeito. Isso vale para tudo. Para todos os bens desse casamento. Exatamente. Agora, quando a gente está falando da comunhão parcial, não. Se ele tem bens adquiridos antes, você só vai entrar como herdeira dos bens que foram adquiridos antes da constância do casamento. Os constituídos na constância do casamento, você vai ser meieira. Só que não pode ser meieira e herdeira ao mesmo tempo. Então, você vai ser herdeira só do que ele constituiu antes, do que ele tinha antes, e meieira do que você constituiu junto com ele. Tá. De heranças, por exemplo, que já tinham e que, sendo casado ou casada com o regime de separação total de bens, não teria direito na constância do casamento, no falecimento desse cônjuge, sendo o esposo ou a esposa, entraria como... Você concorrente. Concorrendo com os filhos. Isso. Dividindo em partes iguais. Com os filhos ou com os pais. Ou com os pais. Se tiver filhos, se não, é com os pais. Muito legal. Dá para tirar alguma coisa do inventário? Então, vamos resolver por aqui mesmo? Vamos tirar um bem do inventário? Tem como tirar ou isso não é legal? Não, isso é sonegação. Tá? E você pode perder até a posse desse bem fazendo isso, se descobrirem. O que pode acontecer é você não saber que tinha um determinado bem, ninguém sabia que tinha um determinado bem, e aí, né, por alguma falha ali no procedimento, falha de sistema, falha de informação, ele não foi. Aí você faz a sobrepartilha, você descobriu depois, aí você pega esse imóvel e junta ali, fazendo uma sobrepartilha para fazer essa divisão. Mas, em tese, não. Tá? Então, havendo desconhecimento, o que também é difícil no sistema que a gente tem integrado. Isso. Então, hoje não tem como não saber quais são os bens que estão no nome daquela pessoa, porque tá tudo integrado. Da mesma forma como às vezes não tem como saber que tinha mais herdeiros do que você esperava, porque aí chega lá no dia do velório, tem mais umas 3 pessoas chorando e falam que são filhos, que era namorada dele, tinha união estável e não tinha, né? Então, aí, veja, a gente já teria um outro problema. Então, o que você pensava que você ia dividir em 2, agora você vai dividir em 6. Porque
porque você não sabia também. E aí toda uma questão jurídica de comprovação, Isso. né? E enfim, para que haja, né, a possibilidade de fazer isso, porque não adianta falar, você tem tem que provar. que provar. Agora, convém ressaltar também, que eu lembrei agora, Denise, é importante falar que assim, tem gente que fala assim, Suelen, eu tô há 10, 20 anos com fulano, morando com ele e tal, a gente é quase que casado, mas a gente não é casado no papel. Então, você já constitui praticamente uma união estável. E, para a lei, quem está em união estável tem os mesmos direitos de quem é casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco você explica tudo isso, porque com certeza você tem menos problemas oficializando, se casando. No próximo bloco, a doutora explica aí tudo sobre essa questão e mais sobre planejamento sucessório. Até já. Nós estamos de volta hoje com tema jurídico aqui no Consulta ao Doutor, direito sucessório, planejamento sucessório, herança, inventário e muito mais. Nossa convidada é a doutora Suelen Colombo, advogada. Eu espero a sua participação através do nosso WhatsApp, 11 3337 5886. Antes da gente ir para o intervalo, a doutora dizia que muitas vezes esse casal está em união estável, então não é casado em cartório, não tem ali o casamento, não aconteceu um casamento civil, né? E aí sempre a parte viúva fica com muito medo de será que vai ter direito ou não. Às vezes sofre até ameaça de outras pessoas que poderiam ser parte, né, poderiam ter parte nessa herança, de repente o sogro, a sogra, enfim. Para descomplicar, para que complicar, né? Casa, para você não ficar com medo, para você não ter dúvida, para você se sentir amparado, ainda que esteja amparado com esse tipo de regime, né? Então, união estável. Que é um problema a mais. Porque aí você vai ter que, para você ter direito, stress, você né? tem. Primeiro o stress. Isso, você já tem direito. Você está numa união estável, você consegue comprovar que você está numa união estável, então você praticamente já está no regime de comunhão parcial. Só que para você ter esse acesso, você vai ter que ter uma fase antes, que o casado já não teria, que ele já iria direto, né? Ele já seria o herdeiro ou meieiro direto. Nesse caso, a gente vai ter que entrar com um reconhecimento de união estável causa mortes. Então, você vai ter que ter uma açãozinha antes para você poder entrar ali no inventário, entendeu? Então, você vai ter um passo a mais para você regularizar isso. Mas o regime é o mesmo. Só que é bom você deixar tudo regularizado para você não ter esse estresse, principalmente quando há outras pessoas ali, né? Outros herdeiros. Inclusive em questões previdenciárias, de pensão por morte. Tá? Então, você sempre tem que provar, tem que fazer um passo anterior que o casado não tem. Né? O casado já é constituído, já é uma coisa mais oficializada, é só ingressar ali com o inventário judicial, extrajudicial, apontar isso para todas as entidades e você receber o que é seu de direito e ponto. Excelente. Doutora, agora tem pergunta, né? Antes de eu falar da saúde familiar, vamos colocar a perguntinha? Não sei se tem uma ou duas perguntas. Vamos colocar a primeira, então. Não quer se identificar aqui no consultório do doutor? Não tem problema. Boa tarde. Tenho uma irmã que fez um testamento deixando 50% da herança para a filha única e o restante para a neta. Isso é aceitável por lei? No testamento, ela diz que a neta só poderá receber após ter 2 faculdades. A neta fez ensino médio e só. Ninguém sabe do testamento, só eu e o advogado. Então, será que essa irmã é falecida? É isso? Será que ela faleceu deixando esses 50%? Se a gente puder depois tirar essa dúvida, né? Ou se só ela sabe da possibilidade disso ser colocado, né? Tá, eu não entendi exatamente o contexto todo, porque, veja, a gente precisa... Quando a gente uma regra, né? A gente precisa avaliar todo o contexto, do que foi constituído ali, porque, como eu falei,
você pode dispor de 50% do seu bem para quem você quiser. E ok. Agora, a questão ela deu 50% para a filha e está dizendo que o 50% dela, que era o disponível, ela já deu para a neta. Ok também. Se bem que a neta, quando a mãe morrer, também já vai ter os outros 50%, independente de qualquer coisa, né? Caso, óbvio, se esse patrimônio perdurar ali. Agora, se essa era a vontade dela, a gente tem que respeitar. Por isso que existe o testamento, para respeitar a vontade das partes. A gente está imaginando que ela já é viúva. Porque senão o marido entraria nessa questão também. Isso. Por isso que, assim, a gente está falando aqui bem Tudo genericamente. Teria abstrato. que avaliar exatamente o caso, de como que foi isso, tudo bonitinho, para a gente conseguir dar um pouco mais de informação. Mas, em tese, em regra geral, seria isso. A informação que eu tenho é que essa pessoa que fez o testamento está viva. Ela está, então, fazendo o planejamento dela. Sim. Ela é viúva, então, como herdeira, ela só teria mesmo essa filha. Então, ok, ela tem 50%. 50% são 50% são da filha dela, filha única. Os outros 50% ela dispõe em testamento para a neta. Só que ela coloca uma condição para esses 50%. Que esses 50% só poderiam ser acessados pela neta dela depois da conclusão da segunda graduação na faculdade. Aí, Denise, agora, assim que você pontuou isso, o que acontece? A vontade da pessoa tem que ser respeitada no testamento, tá? Por isso que existe o testamento, para eu colocar minha vontade. Só que quando a gente chega lá no caso concreto, vamos imaginar que agora essa senhora morreu e essa menina tá ali se formando na segunda faculdade para entrar esse dinheiro. Ok. Ela tem algum problema financeiro e ela não consegue custear isso. Como que fica? Ela não vai poder receber uma herança porque ela não consegue se formar, porque ela não tem dinheiro. Perfeito. Aí tudo isso pode ser questionado judicialmente. E se o juiz entender que não faz mais sentido, porque ela não tem condições de arcar com aquela faculdade, aí sim ele vai ponderar e vai falar, olha, não tem como a vontade dela prevalecer diante dessa situação fática. Né? Aí ele pode mudar tudo isso. Perfeito. Aqui, assim, pensando, né, em como que isso se deu e no que essa avó tá pensando, né? Ela quer incentivar, né? Tá estudar bastante, né? Então, que ótimo, conversa. Ela falou que só essa irmã, né, que é quem escreveu pra gente, e o advogado sabem do testamento, mas se essa neta já tem a conclusão ali do ensino médio, por que não, de repente, a avó expressar essa vontade, né, para já fazer com que ela sinta vontade de estudar agora, e não só para ter acesso a um montante de dinheiro, exatamente, né? Então, faça essa avó feliz, conte para a neta, para que essa avó fique feliz em vida, com a neta se graduando 2 vezes, né? Sim, sim. Muito legal. Muito interessante, mas é bom a gente sempre pensar nessas possibilidades também, que as coisas podem mudar na vida também, né? Lembrar que tudo precisa ser feito conforme a lei. Então, né, você que quer fazer um testamento e quer que ele seja seguido, né? Então, faça direitinho para que ele seja válido. Mas você paga até o advogado, paga cartório, paga tudo e chegou lá, tá tudo, hoje não vale nada. Tudo, né? Então, saiba se é um advogado mesmo. Confira tudo. Não é? Para que você não tenha... Surpresas depois, né? Então, assim, claro que de repente você pode ser... isso pode ser revelado só com a sua morte, mas de repente ainda em vida alguém te falou, sabe aquele testamento? Não tá válido, não. Um advogado que é da sua confiança, alguém que você realmente conhece, fala, olha, você fez o testamento, mas ele não tá válido, né? Exatamente. Então, se cercar aí de tudo para que, de fato, você consiga deixar isso planejado, né? Sim. Que é o objetivo do testamento. Tem mais uma perguntinha? Se tiver, vamos colocar na tela. A participação chega pra gente através do WhatsApp. Você manda a sua pergunta que ainda dá tempo, tá? 11 33 37 5886. Vamos falar da hold familiar? Vamos. Doutora, como é que se constitui uma hold? E como é que funciona isso? A hold, na verdade, é você abrir uma empresa para ter o controle dos bens daquela empresa. Qual que é a vantagem que eu vejo nessa hold, tanto familiar como uma hold empresarial mesmo,
para você trabalhar? Porque você pode planejar a sucessão dentro da holding. Então, imaginemos que você tem vários filhos, e aquele exemplo até que você deu. Você sabe que tem que ser partilhado igualmente. Ok, você vai fazer isso porque você é um pai ou uma mãe justa. Só que você sabe que apenas um dele tem a qualificação e entende do negócio. Né? Então, você sabe que por exemplo, você tem uma empresa de, sei lá, que faz peça para carro e outra que gosta de moda. Se você pegar aquela menina que gosta de moda para gerenciar depois, na sua ausência, aquela empresa, não vai dar muito certo. Não que seja impossível. Você pode regulamentar. Ou se você tem sociedade com outras pessoas que não são da sua família. Quer dizer que se um sócio morrer, a esposa dele, que não entende de nada, ou o filho, vai entrar lá e vai querer mandar num negócio que ela nem sabe e ela não é amiga dos outros sócios. Só porque de algum jeito precisaria te representar, né? Tá. E isso complica a empresa, faz empresas falirem, porque vai entrar alguém que não sabe de nada daquele negócio, não tem a amizade com ninguém daquela empresa, e aí a pessoa entra querendo dar pitaco, querendo mandar em alguma coisa que ela não entende. Aí você faz o seguinte, você vai distribuir, você pode colocar no contrato social que as cotas vão ser pagas daquela pessoa, mas nenhum herdeiro vai poder entrar na empresa e fazer o que ele quer. Para ele entrar na empresa, ele vai ter que cumprir talvez alguns requisitos que vocês podem colocar como sócios. Agora, a pessoa vai deixar de receber? Não, ela não vai deixar de receber. Ela só não vai poder interferir na gestão da empresa. Agora, o que é dela de direito, ela vai receber sim. E, inclusive, os responsáveis ali pela empresa podem até já dizer como que vai fazer essa sucessão. Eles vão pagar? Tem X de cota, essa cota vai ser paga em tantas vezes, a gente vai pagar a sua cota, você vai poder continuar talvez recebendo os lucros, enfim, vai ser feito algo para te pagar, para você ter ali o que é direito seu. Só que dentro da empresa, na gestão da empresa, você não vai poder interferir como você acha que pode, tá? Porque aqui tem regras e isso pode ser feito, então é uma forma de você proteger a empresa de forma legal, sem prejudicar a herança das outras pessoas. Muito legal. E conta bancária ou investimentos que a pessoa tenha. E às vezes, isso acontece muito com o idoso. Às vezes ele já sabe, né? Às vezes tem a assistência ali funerária, né? Sim. Então, deixa um dinheirinho, porque não quer dar trabalho, isso acontece bastante. Só que você não tem acesso àquele valor, dado o falecimento do dono da conta, né? Você não tem... Ele deixou para isso, mas você não vai ter acesso. Mesmo que só seja isso, que o bem, né? Só aquele dinheirinho. Ou quando tem investimento cercado de senhas, né? Às vezes nem o cônjuge que tem o direito ali, que até poderia continuar fazendo as movimentações que são necessárias durante esse projeto. A gente sabe que as cotas vencem, né? E você precisa renovar, enfim, isso dá um trabalho, exige, né? Você não vai mexer em nada, não vai tirar nada, mas até para você continuar fazendo o patrimônio render, você precisaria acessar aquilo. Não pode, né? Sem o inventário, não. Você precisa do inventário para você poder movimentar e aí alguém vai ficar como inventariante dentro desse processo e essa pessoa vai poder, com autorização judicial, fazer essa movimentação. Só que tudo isso vai ser gerenciado, ou principalmente pelo juiz e pelos outros herdeiros. Então, tudo tem que ser feito uma prestação de contas ali. E aí o banco, principalmente quando você vai ingressar vai fazer uma ação de inventário, o banco ele é obrigado a te dar essas informações do quanto tem lá, para você poder inventariar. Porque se ele não te der, você não consegue. Se o banco se negar, a gente faz uma ação para obrigar o banco a se manifestar para o juiz. Eles costumam negar? Costumam. Eu estou com um problema desse. Eu vou ter que acionar a justiça para forçar o banco a mandar o extrato da conta bancária na data do óbito. Eles querem se proteger, é isso, de algum jeito? O banco não quer fornecer para se proteger. Tem gente que, na verdade, desculpa a expressão, mas não quer trabalhar mesmo. Se é um trabalho para ele não quer nem ver. Ele vai te dar uma desculpa para você ir embora. Mas tem Afinal, gente... você não é o cliente dele, era quem faleceu. Né? Então você não vai me dar lucro, então eu não vou nem te atender. Agora, tem gente que não fica com medo mesmo de passar uma informação e de repente está passando para um herdeiro só saber, ele não vai comunicar para os outros, ele está passando informação, porque aí a gente pensa na LGPD, pensa em outras coisas. Aí, às vezes, aquela agência realmente fica com medo.
E aí você vai pela justiça, aí ele sabe que realmente também não vai ter como ele negar, que senão ele vai pagar multa. Aí ele te manda ali toda a documentação rapidinho. Precisa avisar? Qual o trâmite, então, do momento do falecimento? Você tem que avisar, porque, de alguma forma, os acessos têm que ser barrados ali também, né? E se você tiver acesso àquela conta? Então, mas na verdade, nem todo mundo sabe de todas as contas, né? Tá. Então, se você não sabe, em regra, você não tem como avisar. Tá, perfeito. Você vai pedir a gente pede judicialmente a expedição para os bancos quando a gente não sabe. Para todos os bancos. Para saber se tem alguma coisa ali. Tá, ótimo. Até para saber, tem tarifa de manutenção da conta, né? Isso. E aí, às vezes, o pouquinho que ficou, no período em que demora para isso ser liberado, tinha um dinheirinho e depois não vai ter mais. Não mesmo. E aí, não tem o que fazer. Por isso que quanto mais você demora, essas coisas podem acontecer. E aí, para você questionar, depois vai ficar mais complicado. Então, é por isso que é bom fazer logo isso, né? Eu sei que a gente pensa no imposto, nos gastos, mas é melhor. Seguro de vida é um capítulo à parte? Totalmente à parte. E é o susto de muita gente, porque no começo eu falei, todos os bens, todo o dinheiro, barrinha de ouro, tudo que o pessoal entra ali no espólio vai ter que ser partilhado ou no inventário extrajudicial, no cartório ou na justiça. Entretanto, quando a gente fala de seguro de vida, e aí que a coisa fica bem difícil, porque é o seguinte, às vezes um pai deixa um seguro de vida especificamente para um filho e ele tem vários. E aí a gente tem esse questionamento na justiça, tá? Se ele deixou ali para aquela pessoa, existe no artigo do nosso Código Civil essa previsão, que o seguro de vida é um contrato à parte, é feito com uma instituição para beneficiar alguém. Então ele não é um bem, porque aquela pessoa, em tese, ela não tinha aquele bem. Ela nunca ia ter aquele dinheiro, você entendeu? Pelo contrário, ela foi pagando para que você tivesse um benefício. Agora, se não, ele não deixou para ninguém, ele estava pagando o seguro de vida e ele não nomeou ninguém, nenhum beneficiário, aí sim, esse valor todo do seguro vai para o espólio e aí divide para todo mundo. Agora, se ele nomeou alguém, aí pode ser quem for, já era. E se ele nomeou alguém que já tinha falecido antes? Aí vai para os herdeiros dessa pessoa e não para os seus herdeiros, porque ela que foi a beneficiada com aquilo ali. Passou a ser dela. Porque, na verdade, esse valor nunca foi bem dessa pessoa. Não foi. Entendeu? Porque eu não tenho esse dinheiro, né? E precisa observar porque alguns seguros de vida, tem várias, né, opções, às vezes contempla com a morte de causa natural, às vezes é só acidentário, né? Isso. Então, observar também essas questões para contemplação. Agora, tem um fator que eu acho que é importantíssimo. Quem vai contratar um seguro de vida, normalmente tem que preencher uma papelada, né? Sim. Que às vezes já vem preenchida. Porque a pessoa só quer vender, né? Aquilo. E aí, se tiver uma informação ali que não é compatível ou uma informação que vai divergir ali na questão de que se vai receber esse dinheiro ou não, você pode invalidar. Então, a pessoa estava pagando uma coisa e não vai receber. Então, aí a gente precisa entender qual foi esse equívoco. Tá? Se foi um equívoco de alguém do próprio banco, da seguradora, que preencheu indevidamente, é um problema deles. Você vai receber independente de qualquer coisa. Agora, se foi a pessoa que errou, ainda assim cabe discussão porque ela pagou. Ela fez um certo depósitozinho, mesmo que irrisório, por mês. Pelo menos reaver esse dinheiro, sim, né? Isso, aí a família ou o beneficiário que fosse tem que ter esse ressarcimento. Porque foi pago alguma coisa, então esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Aí vai caber uma análise do caso bem minuciosa e talvez até uma ação, né, judicial. A gente tem um minutinho, mas quando você preenche essas folhas, às vezes tem lá se você tem alguma doença pré-existente ou uma doença em curso. E a gente sabe que as neoplasias, os cânceres, né, eles são muito traiçoeiros, né? E às vezes você tinha se curado de uma situação e depois foi acometido de um outro tipo de câncer. Isso é questionável? Então, mas respondeu que não tinha, mas na verdade já tinha tido antes. Isso é questionável? É questionável, sim, e tudo vai depender de provas.
Tá? Aí a gente vai ter que provar. É igual o caso de não, a pessoa não pode se suicidar em tanto tempo depois que ela faz esse seguro de vida para beneficiar alguém, porque ela talvez tinha dívida, sabe? Tem todas essas questões. Só que a gente precisa exatamente de provas, entender de fato o que aconteceu. Porque se você consegue provar, nesse exemplo que você deu, que não tinha, que a pessoa foi acometida, mas sarou, não tinha nenhuma prova que ela poderia ter de novo, desenvolver isso de novo, porque era às vezes até benigno, né? Aí sim você pode questionar e vir até receber tudo. Só que aí vai precisar realmente da interferência aí do judiciário. Perfeito. Bom, o banco vai se cercar, né? Sim. Essa operadora vai se cercar aí com também de uma parte jurídica forte, né? Para garantir ali o interesse também. Eu vou me despedir da doutora. Nosso tempo já acabou, doutora. Você está convidadíssima a voltar. É sempre uma alegria aprender com você. O contato pelo WhatsApp é 11 980 18 10 41. 980 18 10 41, WhatsApp. E no Instagram é fácil de encontrar a doutora, @SuelenColombo, Suelen com 2 L's. Suelen Colombo. Doutora, volte sempre. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Espero ter ajudado aí todo mundo. Com certeza ajudou, aprendemos bastante. Para você que está em casa, obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.